Doenças crônicas, né? Hipertensão, uma doença crônica, uma doença tão sem resposta, né? Muita gente desenvolve a hipertensão e não consegue explicar o porquê, e aí a explicação vem que deve ser genética, porque a família tem, porque um tem, porque o outro não tem. Hoje a gente sabe que cerca de 15, 20% das doenças crônicas são somente culpa da nossa genética. E cerca de 80% vai depender do nosso estilo de vida. Então, o peso dos fatores que vai fazer a gente viver mais, o peso sobre os fatores que vão fazer a gente desenvolver as doenças são os nossos hábitos. E qual seria, então, o motivo pelo qual uma pessoa expressa de uma hora para outra começa a ter um aumento de pressão? São vários motivos. Eu vou focar hoje aqui em qual alimentação que pode dar início a esse processo. Como que a gente se alimenta para tentar evitar esse processo? Bom, é fundamental, então, que entendamos essa questão do sódio, porque todo mundo relaciona, né, consumo de sal, consumo de sódio com a hipertensão. De fato, o sódio excessivo, mas excessivo, pode ser nocivo ao nosso corpo. E quem que consome sódio excessivo? Geralmente as pessoas que consomem produtos industrializados excessivamente. Onde que está o sódio zelado em grande quantidade? No refrigerante. Pô, mas o refrigerante é doce, Vitor. Sim, mas é lotado. Só dá uma olhadinha atrás do rótulo. É lotado de sódio. Esse sódio vai lhe deixar com ainda mais fome, com ainda mais sede. E aí você vai sentir vontade de tomar ainda mais. E aí, para compensar todo esse salgado do sódio, eu coloco ainda mais sabor açucarado e o xarope para compensar esse sabor. E aí eu fico com ainda mais sede. E assim você toma, ao invés de uma garrafinha, você toma uma garrafa inteira e não passa a sede. Então, nos refrigerantes e muitos sucos de caixinha, nessas lasanhas prontas, nesses biscoitos, a gente tem toda sorte de alimentos industrializados repletos de sódio. Então esse é o sódio problemático. Não é e nem nunca foi o sódio quando a gente coloca na nossa alimentação, a menos que a gente faça um salmouro, que a gente coloque na alimentação baldes de sódio. O nosso corpo precisa do consumo de sódio, assim como precisa do consumo de potássio, de magnésio, de selênio, de zinco, de cobre, de molibdênio. Ele precisa do consumo de minerais, de vitaminas, e assim ele vai se equilibrando. É óbvio que ele precisa em grande quantidade do sódio, porque o sódio é essencial à nossa vida. O que aconteceu então em alguns estudos que conseguiram evidenciar que se a gente restringir muito o sódio, o sal, na alimentação de um paciente, não só não resolve a hipertensão, como pode predispor ao aumento do descontrole na pressão. Por que isso acontece? Porque o excesso é ruim, mas a falta até pode ser pior, porque a gente não tem de onde tirar sódio. O excesso, às vezes, a gente pode até compensar urinando, mas a falta não temos de onde tirar, a gente não tem como produzir o sódio. Então, nem ao 8, nem ao 80. O que eu aconselho vocês, falando então primariamente a respeito de sódio, é o consumo de sal integral na alimentação. Eu compro um sal marinho, eu compro um sal de Gruyère, eu compro um sal rosa que não seja falsificado, eu compro um sal integral de qualquer forma, um sal do mar não sei da onde, eu uso o Real Salt, que é de uma mina lá nos Estados Unidos. Esse sal, menos mal a gente colocar na alimentação, apesar de que, se a pessoa não tem condição, se você está me ouvindo, não tem condição de investir num sal desse, um sal marinho, que é o mesmo preço, tá? Que um sal normal mesmo colocado na comida. O grande problema então é se você consome produtos industrializados. Evite comer produtos industrializados e coma mais alimento de verdade. Aí muito dificilmente você vai ultrapassar os limites de sódio diário. Primeiro ponto. Segundo ponto, dentro dos alimentos nós temos uma grande dificuldade de encontrar magnésio. O magnésio é hipotensor, além de participar de mais de 1.200 reações do nosso corpo indiretamente, ativamente em mais de 300 reações enzimáticas. Só que o magnésio, ao contrário do sódio, nós não temos boas fontes na nossa natureza aqui no Brasil, principalmente devido à qualidade do nosso solo, que não é um solo vulcânico. Então, uma das maiores preocupações que nós temos é fontes de magnésio. Por quê? Além da pouca disponibilidade no solo, ainda nós temos a problemática em relação à alta excreção de magnésio quando estamos sob estresse. E o brasileiro vive sob estresse, né? Ainda mais numa situação que nós nos encontramos aí há muitos anos já de uma insegurança completa em todos os sentidos. Terceiro ponto, o magnésio, para quem consome açúcar
o magnésio ele acaba sendo depletado ainda mais. Imagina uma situação então de uma pessoa estressada que consome açúcar, que é a maioria das pessoas, e não tem boa fonte de magnésio. O que vai acontecer? O efeito hipotensor do magnésio não existe. E aí eu vou ter um aumento da pressão. Até porque o estresse, produção excessiva de adrenalina, de cortisol, pela glândula adrenal, também pode provocar um desajuste. A produção inadequada de aldosterona, que também vai ser produzida pela glândula adrenal, pode desregular essa bomba. E aí esses processos metabólicos podem vir a despertar a hipertensão. E é claro que para quem tem uma predisposição familiar, é jogar lenha na fogueira. Então a alimentação para prevenir a hipertensão não é alimentação isenta de sódio, mas é a alimentação com comida de verdade e salgada com sal, preferencialmente um sal integral, sem problema nenhum. O que mais eu aconselharia? Buscar boas fontes de magnésio na alimentação. A gente tem poucos alimentos ricos em magnésio no Brasil. Eu vou aqui elencar dois, que é o abacate, que tem uma gordura de excelente qualidade também, baixo carboidrato, então é um fruto muito positivo. Além disso, eu vou elencar as amêndoas, que tem uma certa riqueza em magnésio. E aí, fora isso, gente, o ideal seria para a grande maioria das pessoas pensar numa possibilidade de suplementação de alguma forma de magnésio, tá certo? Então, foco nesses dois. Falei de comida de verdade, falei em não evitar o sódio, mas evitar o alimento industrializado muito rico em sódio, ou a bebida industrializada. Falei em suplementação, então de buscar fontes de magnésio. Eu acho que esses são os pontos que precisaríamos destacar quando falamos em alimentação para o hipertenso. É claro que se a pessoa tiver um sobrepeso importante, se tiver um descontrole emocional, se tiver insônia, tudo isso também vai interferir, né? Mas a alimentação não pode fugir disso, ok? Sobre hipertensão e sobre esses cuidados alimentares, sobre o sal, ou dicas de fontes de magnésio e tal, eu me aprofundo lá no meu curso online. Tem um curso online que chama Segredos para uma Vida Longa. Lá, durante 80 módulos, eu disponibilizo toda a informação facilitada que eu agrupei nos meus 10 últimos anos de pesquisa dentro da medicina, de estudo dentro da medicina, mostrando o que é alimentação de verdade, onde tem fonte disso, onde tem fonte daquilo, o que seria mais interessante suplementar. Claro que não substitui consulta nem nada, mas é uma forma de vocês entenderem um pouco mais desse universo da fisiologia humana, né, da saúde do seu próprio corpo, para que consigam se cuidar de maneira mais adequada e consigam até perceber nos seus hábitos onde é que estão os seus erros. São 80 módulos, obviamente, que eu falo sobre alimentação, falo sobre exames, falo qualidade de sono, eu ensino sobre os exercícios físicos, que impulsos hormonais cada coisa provoca no nosso corpo, como entender a questão do estresse, como entender a questão da suplementação, da medicação, enfim, tudo explicado lá, mastigadinho. Então eu convido vocês a acessarem o site e tentarem entender um pouco mais sobre a saúde de vocês, porque ninguém melhor do que vocês mesmos para cuidar da saúde de vocês.